Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Vamos aí agora para mais uma aula, tá? Mais uma aulinha aí desse tuiuzinho. E agora vamos trabalhar a parte do fundo, vamos trabalhar de forma bem detalhada. E desde já vou pedir aí para vocês darem uma curtida, fazer um comentário, compartilhar, tá? Para o canal continuar crescendo. Agora eu vou trabalhar essa parte aí do fundo. E as cores que eu tô aqui é o amarelo indiano, verde esmeralda, azul cobalto, alizarim e o branco de titânio. Aqui eu tenho um pouquinho de amarelo transparente e eu também vou usar um pouquinho de vermelho francês. Vou só encontrar aqui o vermelho francês. Poderia usar também um pouquinho de magenta para trabalhar aquela parte ali meio rosada que tem ali atrás do pescoço dele. Bom, vamos trabalhar essa luz que tem aqui atrás, tá? E as cores que eu vou trabalhar é verde, tá aqui, ó. Verde, branco e um pouco do amarelo transparente, tá? E vou caprichar aqui no branco. Verde, branco e amarelo transparente. Pegar um pouquinho aqui do alaranjado. Bom, vou usar aqui bastante branco. Tá aqui, ó. Bastante branco. Até chegar numa cor parecida com aquela que tá ali no fundo. Então, ó, uma cor bem mais acesa, tá? Diferente da primeira que a gente trabalhou. Beleza? E aí eu vou mesclando nesse branco, amarelo, verde e vou trabalhando aí esse fundo. Eu vou dar logo uma camadazinha aqui. Essa camada que eu vou aplicar uma camada bem fina, muito fina. Para a gente poder trabalhar depois esses detalhes aí da vegetação. Agora é uma cor bem mais acesa, né? Do que aquela primeira que a gente aplicou antes. Nunca se preocupe em fazer exatamente igual, tá? Não tenha essa preocupação. Colocando aqui, ó, um pouquinho de azul cobalto, que é o azul do céu, aqui, ó, nesse verde. Espalha bem. Bate um pouquinho no tuiuiu. Estou usando uma cor que dê uma sensação de luz. No caso, eu coloquei um pouquinho mais de branco. Camada fina. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer para trabalhar aquelas manchas lá do fundo. Vocês vão prestar muita atenção, é claro, para ver se vocês aprendem.
Esse verde que eu fiz aqui, ó, é uma mistura de branco, verde esmeralda, amarelo transparente, tá? E amarelo transparente. Pode, se quiser aqui, pegar um pouquinho de alaranjado, ó, um pouquinho, tá? Pronto. Agora como é que vocês vão fazer aqui? Presta atenção, tá? Você vai pegar aí um pincel limpo, um pincel que você não usou ainda, ó, um pincel limpo, tá vendo? Aí você vai fazer isso, ó. Você vai espalhar essa tinta bem aqui, ó. Espalha bem espalhado, pode bater aí nas partes, tá? Pode bater. Espalha bem, 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 bem. Quando você está espalhando, pega o pincel, limpa o pincel no pano, passa ele aqui de novo para tirar o excesso de tinta que está no pincel, tá? Passa bem, ó, pode bater aí no tuiuiu, não tem problema, pode bater no peixe. Passa bem. No momento que você está passando, você está diminuindo a quantidade de tinta lá do fundo. Agora você vai começar a colocar os coloridos, tá? Que tem lá no fundo. Então eu tenho aí uns verdes mais escuros. Eu vou fazer, ó, pegar aqui um pouquinho mais de verde, vou pegar aqui um pouquinho desse alaranjado, olha, vou mudar um pouquinho aqui o amarelo, vou pegar o amarelo indiano, pegar aqui um pouquinho mais de verde esmeralda. Pronto, aí eu fiz um verde diferentezinho aqui, ó. Aí eu vou dar uns toquezinhos com ele aqui. Lembra-se que eu passei o pincel? Eu passei o pincel. Não foi isso? Eu passei o pincel diminuindo um pouco a concentração da tinta. Agora eu venho dando os toquezinhos por aqui. Verde esmeralda, amarelo indiano e um pouquinho de azul cobalto. Coloquei um pouquinho de azul aqui na mistura. Onde você perceber que tem um verde um pouco mais escuro, você vai fazer umas manchas, tá? Essas manchas que eu estou fazendo são as manchas mais escuras do que aquela primeira que eu apliquei. Agora você pega o mesmo pincel que você usou, o mesmo, tá ele aqui, ó, ele aqui. Vou passar ele no pano para limpar bem. Vou tentar tirar o excesso de verde nele. E vou fazer isso, ó. Vou dar uma esfumaçada aqui nessas manchas que eu coloquei, nessas manchas mais escuras, tá? E aí eu vou criar um volumezinho aí nesse fundo. Na verdade, quanto mais suave for esse pincel aqui agora, melhor, tá? Se puder encontrar, tiver um ainda mais macio do que esse, pode usar. Pronto. Alguns lugares, essa tinta ficou um pouquinho mais marcada, como por aqui.
Nesse caso, nem em todo lugar você vai precisar passar esse pincel, tá? Ou se passar, passa só uma vez. Não fica alisando muito com ele nessa mancha mais escura que eu estou colocando agora. Nessa agora você não mexe muito, tá? Não passa muito o pincel para tirar as marcas. Deixa aí um pouco das marcas. Vou passar aqui, mas vou passar só um pouquinho. Vamos agora jogar a cor mais clara. Eu vou limpar o pincel lá no diluente. Limpei. Agora eu vou pegar a cor aqui, ó, quase pura, quase branca, ó. Vou botar ela aqui no cantinho. Vou passar um pouquinho do amarelo transparente nela, para ela não ficar totalmente branca. E começo a dar uns toquezinhos com a parte da luz. Não é branco puro, tá? É branco com um pouquinho de amarelo. E aí você começa a fazer essas manchas que tem aí no quadro, né? Se ligou aí como é que é? Tudo seco, passei um pouco de mídio na tela. A tela tava assim com mídio, tá? Você não achar. Mas se quiser pintar com ela seca também, como vai ter camadas, acho que na verdade nem precisava ter passado o mídio. Eu passei, mas como eu trabalhei algumas camadas, então eu acho que não precisava não. Podia ter trabalhado sem precisar passar o mídio. Nem tudo vai dar para fazer agora. Provavelmente alguma parte aí você vai ter que esperar secar. Esse brilho mais branco que tem aqui embaixo não vai querer pegar porque ele vai se misturar com a parte do fundo. Mas já dá para você adiantar esse fundo, deixar ele já quase pronto. Vou voltar lá para aquele pincel e vou dar uma suavizadazinha aqui. Deixa secar para depois você dar uma trabalhada aí nesse fundo, tá? Agora vamos trabalhar essa bordazinha aí, verde com vermelho. Aqui, ó. Verde com vermelho para jogar um marronzinho aqui. Bom, agora essa parte do reflexo é interessante, tá? Você vai pintar tudo na vertical e depois vai pincelar na horizontal. Como é que é, professor? Preste atenção. Vou pegar aqui, ó, o mesmo verde esmeralda. Vou pegar aqui, ó, o mesmo amarelo transparente que eu tinha pego antes e o mesmo branco. Branco, amarelo e verde. Vou usar aqui um pouco mais de branco, ó. Branco, amarelo e verde. Vou botar um pouco mais amarelo. Vou botar mais um pouco de branco. Sempre tentando chegar lá na cor. Olha para a cor do desenho, tá? E vai misturando até chegar. Vou colocar aqui um pouquinho de vermelho. Pronto, cheguei a uma cor bem parecida. Ainda está um pouco escura. Vou botar aqui mais branco e mais amarelo transparente. Pronto, eu acho que já tem uma cor aqui bem interessante.
Pronto. Aqui no final você pode até dar uma pincelada assim, ó, na horizontal, tá? Aqui no finalzinho. Agora pra cá, você vai pintar só nesse sentido aqui. Beleza? Eu vou puxar aqui um pouquinho pra frente, para você ver bem esse processo acontecendo. Deixa eu puxar aqui esse tablet um pouco pra cá. Fechou aqui a imagem. Deixa eu ver se eu encontro. Tuiuiu, ele aqui. Pronto. Ó, a pincelada é para baixo, tá? A pincelada é na vertical. Pode molhar um pouquinho no diluente para amolecer ela um pouco e você vai pincelar para baixo. Só para baixo. Só para cima e para baixo. Aqui mais embaixo eu vou amarelar um pouquinho mais, ó. Ou seja, eu vou buscar aqui, ó, mais amarelo e vou colocar aqui um pouquinho desse alaranjado aqui, ó. Amarelo com alaranjado e um pouquinho mais de branco. Pronto, e aí eu vou trabalhar essa partezinha aqui, ó. E aí eu já vou emendar uma na outra. Lembre-se que a pincelada foi para baixo, tá? Pode molhar um pouquinho. E agora pode bater aqui também no pé. O amarelo com vermelho. Pronto, agora você vai pegar essa mesma cor aqui e você vai colocar uma quantidade maior de branco nela. Maior de branco. Vou botar muito branco aqui. E vou começar a dar umas pinceladas manchando para baixo. Vou limpar aqui o pincel para tirar um pouco o excesso da tinta. O pincel está com muita tinta.
Pronto. Chegou aí, você faz o seguinte, você vai limpar o pincel no pano, vai limpar mesmo, limpar, deixa ele limpo, ó. E agora você vai, deixa eu só colocar um pouco mais de cor aqui, um tom mais alaranjado. Pronto, ó, deixa essas manchas assim, ó, para baixo, tá? Não alisa, não ajeita. Elas são legais para a gente trabalhar. Então, ó, limpa o pincel lá no diluente, limpa. Aí você vem aqui, ó, com o pincel já limpo, você vem aqui e começa a fazer um movimento assim, ó, com o pincel sem tinta, tá? Limpa no pano. Você vai estar sempre indo lá no pano limpar. Aí você vem aqui, ó, e vai fazendo isso. E aqui a pincelada vai ser cruzada sem tinta. Você vai espalhar a tinta que já está lá no pincel, na tela. Pode bater na perna, não pode evitar bater na perna. Beleza? Isso aí é o reflexo, tá? Agora aqui embaixo, vocês estão vendo tem uma coisinha diferente. Eu vou botar aqui um pouco de vermelho, alaranjado, um pouquinho de amarelo aqui no verde, ó. Aproveitar, já vou dar uma misturada aqui. Eu já vou fazer assim, ó. Jogar um pouco de cor aí. Tô vendo também que aqui, ó, tem uma corzinha diferente. Eu vou pegar só um pouquinho de verde, vou jogar aqui com vermelho e já dá mais ou menos essa cor. Botei um pouco de verde com vermelho, tá? Pra dar essa corzinha aqui, pra ficar um tomzinho mais escurinho. Esquece o pé, bate no pé, se for preciso apagar o pé, apaga. Mas não evita nenhuma pincelada porque o pé está na frente, porque os planos são outros, tá? O fundo não está preocupado com o que está aqui na frente. Então você tem que trabalhar despreocupado.
Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O fundo está atrás, ele não pode ter medo de bater no que está na frente, porque aí já é outro plano, né? O plano de trás não está preocupado com o plano da frente, nem está batendo, ele está lá atrás. Então não pode evitar, não pode ter medo. Beleza? É como eu já falei, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não pode confundir, achar que você pode mudar a pincelada porque a perna tá aí. A perna não tem nada a ver, a perna tá na parte de cá e o fundo tá lá atrás. Então não pode ter influência de direção de pincelada nem nada. Tem que fazer o fundo despreocupado com essa parte aí do pé. Tem que pintar o fundo como se o pé não existisse. Aqui eu vou usar um pouco da cor mais clara. E eu já vou aproveitar para colocar um pouco desses brilhos, né? Que tem por aqui. Depois eu dou uma esfumaçada. Mas eu já vou usar, né? Gasta um pouquinho de tempo aí trabalhando nessa parte do fundo. Beleza? Eu não me incomodo muito de fazer exatamente igual, tá? O importante é que fique bonito, que fique parecido. Dá para fazer igual, professor, dá para fazer bem parecido, tá? Mas eu acho uma preocupação meio desnecessária de você querer fazer exatamente igual. Isso não é desculpa esfarrapada que eu estou dando. O importante é que você faça e a pintura saia bonita, bem feita, harmônica. Esses detalhes são muito mais importantes do que você chegar a uma pintura perfeita, assim, de igualdade, né? Aqui eu vou pegar um pincel limpo, eu peguei outro limpo, vou dar uma esfumaçadazinha por aqui.
O ideal seria que eu trabalhasse esse brilho desse fundo na próxima aula. Eu aqui deixar só essas manchinhas aí mesmo. E se eu quiser aproximar mais do real, né, da referência real, o ideal seria que eu trabalhasse isso na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar agora o tuiuiu e depois a gente encerra com esse fundo, beleza? Desejo que vocês tenham curtido, né? Tenham gostado. Se você gostou, deixa a tua marca aí, né? Dá uma curtida, deixa um comentáriozinho aí se você gostou, se você não gostou, se ficou legal, não ficou, se você entendeu, se você não entendeu, mas não deixa passar em branco, né? Fazer um comentário, beleza? E na próxima aula a gente vai trabalhar essa parte do tuiuiu, né? A gente vai trabalhar a parte do tuiuiu, vai trabalhar esse molhado aqui da água, a gente vai trabalhar o reflexo do pé, beleza? É uma construção, né? É uma construção. Se a aula ficar toda inteira, vai ficar muito longa, então eu vou cortar em 2 aulas, tá? E na próxima aula a gente termina o tuiuiu e depois a gente dá um retoquezinho aí na parte do fundo. Beleza? Desejo que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.